chego, reaperto o passo, dançando bem no compasso, topo tudo que vier. Tô no bailão, eu tô na farra, daqui só saio se me tira nem na marra. Tô no bailão, eu tô no meio, a melhor festa é do peão de boiadeiro. Tô no bailão, eu tô na farra, daqui só saio se me tira nem na marra. Tô no bailão, eu tô no meio, a melhor festa é do peão de boiadeiro. A melhor festa é do peão de boiadeiro. Eita, que maravilha! Fabrício e Gabriel, boa noite. Começando o Jovem.com, a música falou que espera a sexta-feira, né? A gente espera a quinta-feira, pra quê? Pro Jovem.com, sempre com um assunto muito legal. Fabrício e Gabriel, que saudade de vocês. Saudade também. Pular um negócio aqui, porque se cair aqui fica feio, É né? verdade. Aí o negócio... Você não esperou nem eu pegar o telefone pra filmar? Que isso? Em tempos de internet, meu filho, caiu, tá Verdade, morto. fez alguma besteira, né? Tá na roça. Obrigado, viu, Tuca? Boa noite. Pelo convite. Boa noite, galera. Boa Boa noite, Tuca. meninos. Prazer, viu? Tá aqui. Obrigado pelo carinho de vocês aí, pelo contato, né? Um abração a todo mundo aqui presente. Legal, é um prazer. Saudade de vocês. Que ótimo que vocês estão Ainda bem aqui. que você convidou a gente, viu? Porque senão a gente ia ficar bravo. Mas não vai ter motivo mais. Verdade. Da última tudo vez que eu junto. vim aqui não pude cantar. Falou só de relacionamento. Só de relacionamento, você viu? Que coisa. legal. Ok, boa noite, meninos, obrigada. Boa noite para você que está em casa. A gente está começando o Jovem.com. É muito bom ter você com a gente, é um prazer. Obrigada pela companhia. Este é o Jovem.com. Toda quinta-feira você confere com a gente. Uma ótima noite para você. Meninos e meninas, boa noite. Legal recebê-los, que ótimo. Boa noite. O programa de hoje vai tratar do quê? Vai tratar de doação de órgãos. A gente vai falar sobre doação de órgãos. E temos convidados especiais. A gente tem a Sandra, que toda quinta-feira divide o sofá, participa. Mas para falar de doação de órgãos, nesta quinta-feira, um assunto muito importante, eu recebo a enfermeira-chefe, a Cíntia Cândido Santos. Cíntia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pelo convite. Obrigada é um a assunto você. muito importante para a gente tratar. Muito importante. A Cíntia, ela faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Né? É isso mesmo? Isso mesmo. A gente recebe também a assistente social, que também faz parte dessa comissão, a Yanis Moreira. Yanis, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber aqui. Prazer foi meu e obrigada pelo convite. E a gente vai falar, então, de doação de órgãos, assunto super importante. Vou começar te perguntando, Cíntia, qual é a realidade do Brasil quando o assunto é doação de órgãos? Ainda é um pouco difícil tratar esse assunto com os familiares dentro do hospital e mesmo fora, né? É um assunto pouco divulgado, as pessoas têm dificuldade de entender o processo. A doação de órgãos hoje no Brasil, o maior número vem de doador cadáver, então são de pacientes que estão em óbito em morte encefálica. E a sociedade tem como concepção que a morte é parada do coração e não, já foi definido a morte de uma maneira diferente, é quando o cérebro já não tem mais atividade elétrica, que aí é quando a gente consegue fazer a doação. E eu ia te perguntar sobre isso. Quando é que é diagnosticada essa morte cerebral? Porque a gente fica pensando nisso. Poxa, mas será que o meu ente querido realmente morreu? Eu posso doar os órgãos? Quando é que essa morte é diagnosticada? De início, a gente vê se o paciente tem a resposta, a gente faz alguns testes para saber se ele tem resposta. A partir disso, é feito um exame complementar para diagnosticar e confirmar a morte encefálica. Então, tem a avaliação de um médico no primeiro momento, 6 horas depois é um outro médico. Entre esses dois precisa ser neurologista, um destes. Em Rio Claro, a gente, como por ser uma CIDOT, nós temos uma OPO, que é o serviço que nos apoia. Então vem um outro profissional, a OPO, que eu digo é a Unicamp, né? A OPO é dentro da Unicamp. Então vem um outro profissional para realizar esse exame complementar. Só depois disso que a gente afirma que o paciente está em morte cefálica. É um processo longo,
ele leva aproximadamente de 10 a 12 horas. Dentro desse tempo são feitos alguns testes para confirmar que é para não ter dúvidas. Certo. 10, 12 horas. É 100% seguro realmente? Sim, 100% Passou esse seguro. tempo, a pessoa realmente foi diagnosticada como morta. Isso. Teve a isso, morte cerebral mesmo. Isso. A avaliação feita por esses 2 primeiros médicos é através de exames clínicos, né? Esse terceiro, ele faz o exame complementar, que é o exame de diagnóstico. Sandra, você já teve algum caso no seu consultório onde um paciente, uma família, passou por esse processo e foi te pedir uma opinião se realmente eles deveriam doar os órgãos desse ente querido? Como é que a psicologia trabalha tudo isso? Eu vou ampliar um pouquinho. Eu acho que o maior tabu e a maior resistência em relação à doação de órgãos é em relação à morte, né? Nós não temos espaço na sociedade para a morte, né? A morte, ela é excluída, ela é negada no nosso cotidiano. E a gente faz o possível para evitá-la. Então, falar de doação de órgãos é falar que eu posso morrer. E como que eu vou falar isso, se eu não quero lidar com a morte? Então, a gente não lida com a nossa finitude, né? Esse é o grande obstáculo maior da doação. Eu acho que é um momento delicadíssimo. Eu trabalho com pais enlutados, porque eu trabalho dentro da área de oncologia, né? E o momento da morte, da perda de um ente querido é muito difícil, né? Num primeiro momento, a gente nega. Isso não está acontecendo. Depois a gente sente muita raiva. Depois a gente barganha com Deus, com todos os deuses. E depois a gente se deprime para depois aceitar. Então é um processo longo. Então, esses profissionais abordam essa família e tem que ter uma rapidez para isso neste momento, né? Então, eu acho que a equipe não tem que estar atenta só ao aspecto biológico, mas cultural, social e psicológico dessas famílias, né? Porque assim, você nega a todo momento que seu filho está morto ali. É muito difícil, né? Então, eu acho que a partir do momento que nós trabalharmos uma educação para morrer, porque faz parte do processo natural, nós somos seres mortais, isso ia ficar muito mais claro. As pessoas iam falar, olha, eu quero doar. Quando eu morrer, eu quero doar. Então ficaria explícito esse desejo. Como é que vocês encaram esse assunto, morte e doação de órgãos? Quando eu morrer, eu sei que vai acontecer um dia. Não tem jeito, né? Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. Eu vou querer doar com certeza, e quando eu fazer 18 anos mesmo, um rim mesmo, qualquer coisa que eu puder usar, mesmo quando eu estiver vivo, eu vou querer doar mesmo. Você não tem medo, você não se preocupa com isso, você quer ser um doador. Sim, até porque o meu pai recebeu um transplante de córnea e eu achei muito da hora isso. Verdade? E eu quero retribuir isso pela pessoa que fez isso. Que acabou morrendo também para doar, mas... Ele quer retribuir porque o pai dele recebeu um órgão, mudou a vida do pai dele. Como é que você vê isso que ele colocou? Essa vontade de ser um doador quando completar os 18 anos? Eu acho que os jovens talvez lidem nesse momento, né, com a morte de uma outra forma, né? Eu acho que diferentemente. Eu acho que é um gesto sempre de generosidade, né, de se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que a gente tem muita preocupação em relação ao corpo, né? Por que é tão difícil doar também? Porque a gente quer venerar o corpo, né? O corpo, ele é muito venerado. Então, assim, tirar uma parte dele é como se eu não estivesse respeitando esse ente querido. Então, tá vendo, a questão é muito mais profunda, né? Então, acho que a informação é fundamental. Em 2005, eu era psicóloga do Grupo de Apoio à Criança com Câncer e a gente trouxe uma campanha móvel de doação de medula óssea para cá, para Rio Claro. E a gente fez lá na estação. E nós tivemos que trabalhar muito, nós fizemos 40 profissionais do hemonúcleo lá de São Paulo, mas assim, muito a informação, porque as pessoas acham que tirar a medula óssea é tirar uma parte da coluna, não sabem nem que a medula óssea é um tecido esponjoso no tutano do nosso osso. Então as pessoas, é muito desconhecimento, e eu acho que essa questão da morte encefálica é uma coisa que é um gerador de conflito. Hoje tem profissionais de saúde e a população que acha que a morte encefálica não é a morte propriamente dita, né? Que a morte encefálica seria uma zona limítrofe entre vida e morte. Tem até pesquisadores que contestam isso, né? Então eu acho que é uma coisa que teria que se trabalhar, sim, muito essa informação, desmistificar isso. Todo mundo aqui
pretende ser um doador? Ou alguém aqui fala, não, olha, eu não quero ser doador? Eu gostaria de ser doadora com certeza. Assim que eu morrer, quero doar tudo que for possível. Ok, alguém mais quer falar? Sobre a questão de querer ser um doador de órgãos, eu gostaria de ser quando eu morrer. E eu acho muito importante a questão, como a Sandra mencionou, da informação. A gente está sendo educado pela geração superior, mas eu acho muito importante nesse momento a gente ter uma certa influência sobre a geração anterior que não teve tanta informação como a gente teve. Como a família é quem decide se a gente doa depois que a gente tem a morte cerebral, eu acho importante que a família seja convencida de que é uma situação definitiva, de que é confiável, de que nós estaremos realmente mortos e que a família permita a doação de órgãos. Porque a nossa conscientização não quer dizer nada se a nossa família não estiver conscientizada. Se é ela quem decide. Vocês acham que falta informação ainda sobre o assunto? Sobre doação de órgãos? O que vocês acham que precisaria ser feito? Algum programa de governo para que as pessoas se conscientizem da importância dessa doação de órgãos? É muito comum as pessoas não acreditarem muito na tecnologia avançada da medicina, não colocam muita fé na precisão, mas ela avança cada dia mais, se torna cada vez mais precisa. Eu acho que esse tipo de informação, além de ser técnica, científica, ela é muito sentimental. Então tem que ser um trabalho perto das pessoas que mostrem a realidade que elas acham que não existe. Essa é a minha opinião. Obrigada. Vou falar com você, viu, Yannis? Você, como assistente social, é a assistente social que aborda a família, que chega a família naquele momento assim triste, para perguntar se eles gostariam de doar os órgãos desse ente querido? Como é que é esse trabalho? Como é que vocês fazem isso? Bom, como o Floriano disse, o serviço social junto à psicologia procura fazer esse trabalho de aproximação de vínculo, porque abordar uma família simplesmente, vamos doar órgãos, vocês querem doar os órgãos? Não, você já precisa ter criado um vínculo com aquele familiar. Na hora da abordagem, da entrevista familiar, costuma estar, né, o enfermeiro responsável, o médico, porque é uma situação em que, mas como? O que é a morte cerebral, encefálica, né? Existe essa dúvida, não, mas o coração está batendo, ele está quentinho ainda. Então, a gente procura se aproximar, né, da família, acolhê-la, respeitá-la acima de tudo, né? Nós observamos que a questão religiosa é um fator que influencia muito na questão da doação, né? Conhecer como que era essa relação desse paciente, desse potencial doador, com o meio em que ele vivia, se ele era um usuário de drogas, se ele era um etilista, quais eram os vícios dele, porque isso também influencia na questão da doação. A princípio, todos os pacientes de UTI são potenciais doadores, né? É claro que, como a Cíntia disse, os pacientes com trauma são os de maior evidência, mas nós procuramos acolhê-los logo de início. Internou, no dia seguinte passa por uma avaliação psicossocial junto com a psicóloga e assistente social, para nós já nos aproximarmos dessa família. Então, com o decorrer, né, se a Cíntia aciona a equipe, olha gente, potencial doador, né, dilatou pupila, vamos iniciar. Então, aí já começamos a acompanhar. Mas ele já inicia desde o momento da internação. Bom, a gente vai para o intervalo e a gente volta já falando sobre esse assunto super legal aqui no Jovem.com. O assunto de hoje é doação de órgãos. Não sai do sofá, você ainda tem para curtir muita música legal aqui com o Fabrício e Gabriel e ainda interagir junto com essa moçada sobre esse assunto, doação de órgãos. A gente volta já. É que eu também passei por esses maus bocados, sofri, chorei, largado e não te esqueci, não, 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 não. Também passei e te liguei bebado fora de hora. Que nem cê tá fazendo agora, ligando a cobrar, chorando, querendo me amar. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de
e te deixa louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai poder trocar. Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração. Estamos de volta com o nosso Jovem.com. O assunto de hoje, doação de órgãos. Agora eu quero saber de Fabrício, Gabriel, os meninos aqui, qual é a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre o assunto? Como que eu faço para poder, se tem algum registro, se tem algum documento que eu tenho que assinar perante o hospital, se eu tiver no hospital, meu familiar precisar dar o andamento da coisa, como que eu deixo certo, na verdade, para poder conseguir fazer a doação de órgãos? Você quer dirigir essa pergunta para Cíntia? Cíntia. Em 2001, a legislação colocou no RG uma doação presumida, que qualquer cidadão poderia lá registrar no RG como doador de órgãos. Depois foi alterado, agora é uma doação consentida. Então, quem ainda tem no RG sou doador já não vale mais. Hoje é válido a opinião do seu familiar. Então, se você tem a intenção de doar, tem que deixar isso bem claro para a sua família. Porque quando eles forem abordados, que é um momento muito difícil, facilita para eles saberem qual é a sua vontade. Se eles têm esse desconhecimento, não têm a certeza do que você queria em vida, fica mais difícil para a família tomar essa decisão. Então, se você tem a intenção de ser doador, tem que deixar para todos os teus entes queridos próximos, cientes que você tem a intenção. Bom, a gente está de volta. O William Najib chegou agora para conferir o segundo bloco com a gente. William, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia, ótimo. Legal que você veio. Eu sei que você veio correndo, né? São os afazeres do dia. Mas que bom que você tira um tempo para vir compartilhar com essa moçada aqui assuntos muito importantes e interessantes. William, então vou perguntar para você. Existe aí uma lei específica sobre a doação de órgãos? Existe. A lei originária, 9434 de 1997, é isso, até bem colocou, houve uma pequena alteração e regulamenta as normas gerais para essas questões de doação de órgãos e doação também de órgãos em situações entre vivos. Eu posso eventualmente doar um rim para um parente e essa doação pode ser feita, não necessita de autorização judicial, vai precisar de autorização se for um terceiro, não parente consanguíneo. E é muito claro que não se pode negociar órgãos. De repente, eu vou vender meu rim, eu quero viajar ao mundo. Não pode. É proibido esse tipo de negociação. Então é importante conhecer como funciona. Acho que elas já deram bastante detalhes de como deve ser feito, aquela pesquisa para ver se não há infecção, aqueles exames todos, para que realmente possa ser feito. Bom, eu conversava aqui com a Yane, achei muito interessante. Tem prioridade no transporte, os órgãos, então as companhias aéreas têm todo um sistema para fazer chegar ao destinatário para que realmente você consiga dar efetividade a esse processo de doação. Bom, você falou aí sobre negociar órgãos, né? Existe um mercado negro realmente dessa negociação de órgãos, William? Isso é real? Existe no mundo inteiro. Isso no Brasil é crime, outros países também e a gente tem que realmente punir esse tipo de situação. E na questão de doação pura e simplesmente falando, existe toda uma linha de espectadores, de receptores que não pode ser alterada essa ordem cronológica de doação. Alguém quer fazer alguma pergunta para o William, para a Sandra? Sim. Depois de quanto tempo que o cadáver pode ser doador de algum tecido, ou ossos, órgãos? Confirmado a morte encefálica, assim que é feito o exame complementar, a gente aborda a família. Então, o tempo que a gente tem, ele é bem restrito, porque os órgãos, ele tem uma deterioração, mesmo que mantido dentro da UTI, com algumas medicações. Então, o nosso tempo é muito curto. A gente costuma fazer a captação até no máximo em 48 horas. Pode-se acontecer de a gente demorar um tempo a mais, porque enquanto a gente não tem certeza da decisão da família, se a gente aborda a família ainda não entendeu que está em óbito, que não há mais nada a se fazer, então a gente dá um tempo a mais à família para que ela tome essa decisão e tenha certeza disso. É o que a gente espera, né? Que a família tenha certeza. Já aconteceu de o processo demorar um tempo a mais, chegou até mais de 48 horas, né? Para a gente fazer, mas não tem um tempo específico determinado para isso.
os profissionais dentro da UTI que vão intervir para manter aquele órgão funcionante para doação. Recentemente teve uma questão da jovem, né? Eu acho que por isso a pergunta, que ficou 100 dias dentro de uma UTI para poder ter os gêmeos, né? Já aconteceu, e pode ser até mais tempo, desde que a equipe seja preparada para poder manter esse corpo e os órgãos viáveis. Mais alguma pergunta? Eu escutei falar Boa noite. Boa noite. Seu nome? Bárbara. Bárbara. Eu escutei falar que o SUS é responsável pelo preparamento da pessoa doar o órgão e tudo mais. E se a pessoa for parar num hospital particular, como é que faz esse processo, como é que é feito isso? O paciente, estando ele dentro do hospital particular, se o hospital privado tiver um vínculo com o SUS, pode ser aberto o protocolo, e a partir daquele momento, todos os cuidados feitos com o paciente, o repasse é todo o SUS. O hospital privado não tem custo nenhum referente a isso, mas a administração do hospital privado tem que ter um vínculo com o SUS para que isso seja feito. Ô, Cíntia, olha, acabei de... Meu ente querido faleceu, foi feito todo o procedimento, está tudo certo, morreu aqui em Rio Claro. Aí tem uma pessoa lá no Espírito Santo que vai receber esse órgão. Como é que é feito todo esse processo para que o órgão chegue perfeito até esse lugar? Como é que vocês fazem para que a pessoa receba esse órgão e ele não se perca? Depois que a família toma a decisão de que é doador, a gente realiza vários exames dentro da UTI aqui, e o receptor já tem esses exames realizados para poder facilitar o transplante. Então a gente realiza exames de sangue, exames de imagem, para ver se há compatibilidade. Feita essa compatibilidade, ele estando no Espírito Santo, ou se for, porque o órgão de menor tempo para transporte é o coração, de 4 horas. Então a gente precisa, o receptor ele tem que estar o mais distante que ele pode estar do doador até 4 horas. Tendo essa compatibilidade, aí a gente vê a viabilidade desse transporte, se vai ser terrestre, se vai ser transporte aéreo, e tem prioridade quando o órgão é transportado por conta desse tempo restrito que a gente tem. Retirado o órgão, ele é acondicionado, a equipe todo um preparo para poder manter esse órgão viável para ser transplantado. William, tirando a lei aí, né, que a gente falou, que você explicou, como é que você vê a doação de órgãos? Porque as pessoas ainda têm muito preconceito. Eu não sei se preconceito, a gente pode usar preconceito em relação a isso, Sandra? Não, eu acho que não é um preconceito, acho que é um tabu mesmo. Né? Eu acho que essa questão da doação, ela envolve uma falta de informação, as pessoas têm pouca informação sobre isso, tem uma questão cultural, social, né? A morte, ela habita o nosso imaginário de uma forma assustadora, né? Aquilo que eu falei, se nós não lidarmos com a nossa morte, como nós vamos lidar em doar os nossos órgãos? Então, o começo de tudo é a gente trabalhar essa questão da morte como um processo natural nosso. Acho que começa tudo aí. Gente, como é que vocês encaram a morte? Eu ainda quero trazer esse tema no jovem.com, mas agora só porque a gente está falando de doação de órgãos. Vocês jovens, porque quando a gente é jovem a gente não pensa muito nisso, né? Como é que vocês veem a morte? Como uma coisa distante ou uma coisa que pega a gente realmente em qualquer idade, a qualquer instante? Porque pega. Isso é real. Eu acredito que pode pegar a qualquer instante e eu não me preocupo muito com isso. Não que eu não tenha medo de morrer, mas vai acontecer algum dia, ou pode acontecer saindo daqui mesmo. Eu acho que é uma coisa que vai acontecer e não tem como saber quando vai acontecer isso. Então tem que estar sempre preparado para tudo que pode vir. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, eu acho que é algo muito natural, né? A gente nasce, a gente tem uma missão aqui na Terra, né? No meu ponto de vista, e a gente tem que morrer. Põe mais pertinho de você, Laura. Então, obrigada. Eu acho que, assim, pra mim é algo muito natural. Se eu quero doar meus órgãos, eu acho que eu posso estar ajudando pessoas, porque se eu já morri, se eu já cumpri o que eu tinha que cumprir aqui na Terra, por que não ajudar quem ainda não cumpriu, né? Então, se eu puder doar meus órgãos, eu vou doar, sim. E eu acho que a morte é algo muito natural e que, poxa, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, então por que não tratar com naturalidade, né? Alguém mais quer falar sobre isso? Boa noite. Boa Seu noite. nome? Meu nome é Wagner. Oi, Wagner. Oi, a questão da morte, muitas vezes a gente não para pensar nisso, ainda mais na nossa cidade. Sim. Predominantemente porque a gente acha que o mundo nunca vai acabar pra gente. Isso. A gente tem a noção que a gente tem o universo inteiro
nos nossos braços, mas não é bem assim que as coisas acontecem. Ela tinha, a Sandra, né? Sim. Perdão, ela tinha falado, se eu me lembro bem, que a gente tem a questão da morte e tal e tudo mais. E quando a gente é jovem, talvez a gente nem pare para pensar muito nisso. A gente só se preocupa em viver intensamente agora. Com certeza. A gente só preocupa em aproveitar ao máximo. E assim, talvez nós realmente não entendamos o significado do morrer hoje. Mas a gente tem que entender o significado do viver, o significado da vida acima de tudo. Então, por exemplo, quando nós morrermos, a gente tem que ter o sentimento de tentar ajudar outras pessoas, mesmo que nós não estejamos mais aqui, entendeu? Um sentimento solidário, um sentimento de tentar ajudar, mesmo quando nós não estivermos mais presentes. E essa solidariedade através dessa doação de órgãos. Sim, aonde nós possamos mostrar que nós estamos vivos, mesmo estando mortos, entendeu? Que a nossa essência permanece, independentemente de estarmos vivos ou estarmos mortos. Bom, então vou falar com você, viu, Yannis? Essa essência, né? Ele falou a essência que continua, né? E vai continuar no outro quando eu recebo o coração de alguém, as córneas de alguém. A família que perdeu, principalmente se a família perde um jovem de 16, de 17, de 18, e aí ela tá muito abatida com aquilo. Quando acontece a doação, ela aceitou, tá, vai doar os órgãos. Ela pode saber para quem vai? Como é que vocês trabalham isso? A família ela não pode saber quem é o receptor. Né? Existe um cadastro, né, nacional que fica com a Unicamp. Então nem nós temos esse acesso profissional, a equipe, né, a comissão intra-hospitalar também não tem acesso a esse direcionamento, a quem vai ser direcionado esse órgão. E como a Cíntia colocou, são feitos vários testes de compatibilidade. Então vai depender muito de quem é compatível com aquele jovem, né, com aquele paciente potencial doador. Eu acho que é uma questão ética também, né? E uma preocupação que, imagine se você souber para quem foi o órgão do seu filho. Sim. É como se seu filho estivesse, né? Tem uma representatividade muito simbólica. Então, assim, nossa, meu filho vive nesta pessoa. Então, acho que essa relação seria muito complicada, é muito delicada. Acho que tem que ter mesmo uma questão ética e de sigilo. William, você gosta, se você tem um ente querido, partiu, você fez a doação de órgãos, foi permitido, você gostaria de saber para quem ia ou não? Você também concorda que isso tem que ser independente? Fez a doação, não importa, você não precisa saber para quem vai. Qual a sua opinião sobre isso? Eu gostaria de saber, acho que eu já vi até filmes e matérias, interessante depois, parece até que acaba tendo um vínculo, eu não veria problema se a lei proíbe, se não é assim que funciona. Mas o que estava me preocupando, eu estava conversando com as colegas aqui, é que de 2009 para cá, Rio Claro tem um número aí de 80 procedimentos iniciados, mas efetivamente com 30 órgãos sendo levados aos destinatários. É muito pouco. Então é lógico que a gente está falando de um posicionamento cultural e é um momento muito complicado. A fragilização da família naquele instante, talvez a última coisa que vai se pensar é o destino dos órgãos daquela pessoa que faleceu. Olha, a gente está quase terminando, está quase encerrando, está bem no finalzinho, mas antes a gente falou de órgãos e aqui também, olha, vocês fazem parte da comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos. Quando eu comecei, alguém está falando, mas tecidos, como é essa doação de tecidos? Então eu queria que você falasse rapidamente para a gente, Cíntia, só para a gente fechar o programa. Tecidos entra córnea, pele e ossos. Às vezes a família questiona, né? Vai tirar a pele, eles entendem que a gente vai te remover a pele toda do corpo, e não. É um pedaço do dorso. Eles têm uma preocupação muito grande de como vai ficar o corpo, como vai ser velado esse corpo. Sim. Vai ficar sem olho, vai ficar... Mas aí se tirar o osso, vai ficar só a pele ali. Não, o corpo não fica desfigurado. Essa é a preocupação que eles têm. Quem pode... Só complementando, a lei coloca lá como até crime se for devolvido o corpo para que a funerária faça de maneira que viole a dignidade da pessoa humana. Então é importante também dizer isso, que praticamente ninguém vai perceber o tipo de ato que foi feito, né? Retirada e tudo mais. Isso está na lei também. Olha só, para a gente finalizar, o que é necessário para você ser um doador? Porque o que você precisa? Numa conversa entre família, num domingo, num churrasco,
falar de morte é difícil, mas eu acho que é nesse momento. Tá todo mundo. E aí, numa brincadeira, talvez, expor isso, né? A gente falar da morte de uma maneira mais natural, né? E dizer eu sou doador. Cíntia, as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês, que é feito da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos. Como é que é esse trabalho de vocês? Dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador. Então a gente faz algumas campanhas dentro do hospital. A gente tem palestras, tem apresentação, a gente faz entrevistas entre doadores e receptores, tem essa conversa, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui. É muito legal ouvir de quem ficou na fila há muito tempo esperando o órgão e está lá para dizer como foi a experiência. É emocionante. Uma vez por ano a gente faz isso. Dia 27 de setembro. Então, estão todos convidados. Viu, meninos e meninas? Estão convidados para conhecer. Uma dica de um livro, de um filme, de uma série, para a gente já ir, né? Dizendo tchau, que pena. Eu tenho uma dica muito interessante. É uma palestra de um filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella, e ele trabalha muito com esse lado sentimental e espiritual da filosofia. Ele tem uma palestra, que eu não me lembro o nome exatamente agora, que trabalha o que vamos deixar aqui quando nós partirmos. E ele coloca aqui uma frase que ele vai colocar no túmulo dele, lá no cemitério. Ele fala que... Na lápide. Isso. Essa pessoa ainda não morreu. Essa Que pessoa, bom que eu lembrei. Essa pessoa não está morta. Isso significa que ele quer dizer que o que vai deixar a marca no mundo é as memórias e as coisas boas das pessoas que já foram e que ainda estão presentes. Como ele disse, com ações boas e com memórias que ele deixou para as pessoas. Alguém mais quer deixar? Pra gente finalizar, é um bate-bola agora rapidinho? Tem uma série, o Grey's Anatomy. Grey's Anatomy é muito boa. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui no Jovem.com. William, muito obrigada, boa noite, viu? Yannis, foi um prazer, muito obrigada. Sandra, Obrigada. você também, obrigada. Cíntia, adorei te conhecer. Deixa eu só, antes de terminar o programa, gente, a Cíntia estava aqui esperando, só que eu achei que a Cíntia era uma aluna. E eu preocupada, gente, cadê a Cíntia que vai falar sobre doação de órgãos? Nada. Liguei para a Cíntia, falei, tô aqui. Falei, mas aonde? Foi a maior confusão, achei que você era uma das alunas. Olha que maravilha. Do que eu agradeço o convite. É bom a gente esclarecer, ainda mais com jovens, né? Passar essa informação para a família, talvez a gente consiga mudar a concepção que os mais velhos tenham sobre morte. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, a gente que agradece. Fabrício, Gabriel, muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera, claro, vocês em mais um Jovem.com. Valeu, meninos, muito obrigada. Obrigado, Tuca. A gente que agradece. E eu encontro você semana que vem, pode ser? Então até lá. E para finalizar, Fabrício e Gabriel. Desse jeito que eu amo, eu não sei se aguento mais uma semana. A saudade é tanta que no meio da noite o corpo reclama a falta de você, a falta de você. Tô jogado num canto, tô bebendo do jeito que eu não bebi. A saudade do dia, quando olho a última fotografia, eu ligo pra você. Eu ligo pra você, tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende o celular, tô gritando socorro. Meu único pedido, aquele amor gostoso, faz de novo comigo. Quero sentir seu cheiro, ver seu corpo suar. Então atende